Oi, gente, tudo bem? A paz. Vou passar aqui para vocês algo que o Senhor colocou no meu coração ontem e colocou ao coração do Gralac também. Algumas coisas que o Senhor tem nos revelado, algumas coisas que o Senhor tem nos mostrado. E a gente decidiu, tudo que o Senhor colocar no nosso coração, nós vamos passar a vocês, porque nós sabemos que se o Senhor está derramando sobre a gente é porque existem pessoas que precisam ouvir aquilo que está sendo derramado. Então, não é sobre eu ter vergonha, não é sobre eu não conseguir, às vezes, me expressar muito bem, que eu não vou deixar que eu vou deixar de passar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para todos vocês, tá bom? E o que o Senhor colocou no nosso coração é a importância da oração e da intimidade e o quanto isso tem se perdido, né? Eu escrevi um pouquinho aqui porque senão eu ia me perder, então eu vou ler o que o Senhor colocou no meu coração para vocês, tá bom? O que o Senhor falou é que estamos vivendo em um tempo onde a palavra de Deus tem sido deixada de lado. E ou quando ela não tem sido deixada de lado, ela tem sido usada de forma distorcida a maneira de que se obtenha benefícios próprios e não a revelação verdadeira do Espírito Santo. Assim também é com a oração. As orações não são mais feitas direcionadas a se cumprir única e exclusivamente a vontade de Deus. Existem momentos em que vamos ter que orar por cura, que a gente vai ter que orar com oração de guerra, buscando mesmo a justiça do Senhor. Mas o que a gente não pode nos esquecer é que em todos os momentos, nós devemos orar segundo a vontade do Senhor. Então, a gente não pode colocar as nossas emoções acima de tudo. Tudo é através da vontade do Senhor e é assim que flui, né? A gente precisa buscar ter intimidade com Deus para orar exatamente aquilo que está no coração dele. Porque quando a gente não tem intimidade com o Senhor, a gente começa a orar as nossas próprias vontades, né? Deus ministrou muito a mim e ele ontem que tem se deixado de lado em muitas congregações e até em casa, assim, nas famílias, o uso do Pai Nosso, né? Tem se deixado de lado isso. Por quê? O uso do Pai Nosso está sendo esquecido e o Pai Nosso foi a oração que Jesus nos ensinou, né? Nela há tudo que nós precisamos falar a Deus. É a oração mais completa que existe. Com ela não tem palavras vãs, né? Não tem palavras sem sentido. E nós, aqui, sem palavras aqui. E além de tudo, elas não são acompanhadas de emoções passageiras e carnais. Então, a oração do Pai Nosso, ela é uma oração pura, verdadeira e genuína, tá? E ela tem sido esquecida, porque nela há renúncia, há renúncia do eu. Como na parte que está falando assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O foco é a vontade do Senhor, que se cumpra a vontade do Senhor e não a nossa vontade. E muitas vezes, quando a gente está orando, a gente esquece de pedir que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. E a gente quer impor de goela abaixo a vontade, a nossa vontade, que Deus faça as nossas vontades, né? Então, tem se deixado de lado isso. A gente precisa entender que tudo que acontece aqui na terra já foi traçado e planejado no céu. Nada acontece sem que aqui embaixo, nada acontece sem que já tenha acontecido no céu, entendeu? Antes de acontecer aqui, já aconteceu lá. E quem somos nós para querer mudar os planos de Deus, né? Não é porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, não é porque o Senhor habita em nós, que isso nos dá autoridade para mudar algo que Ele já designou. Nós temos autoridade, sim, sobre a malignidade, sobre principados, potestades, porque essa foi a autoridade que Jesus nos concedeu através do sacrifício na cruz. Agora, a gente querer mudar algo que o Senhor planejou, aí já não cabe a nós, né? Aqui. Tem sido deixado de lado o uso da oração do Pai Nosso, pois Deus
está sendo usado nas orações para fazer a vontade de homens, né? E não para a revelação do reino na terra. Entenda que Deus não é o seu servo. Deus não é meu servo para fazer as minhas vontades. Muito pelo contrário. Nós somos servos e devemos fazer as vontades dele. As nossas vontades vão ser atendidas quando elas se coincidirem com a vontade de Deus para nós. Por quê? A vontade dele para a gente é boa, perfeita, agradável, não acrescenta dor, nem a mim e nem ao próximo. Porque a vontade do Senhor, ela é boa. Então, quando nós viemos a orar, que não quiser, tiver sentindo aquele desejo de orar ao Senhor, peça para que as suas vontades se coincidam com as vontades do Senhor. Porque se a sua vontade coincidir com a vontade do Senhor, elas não vão causar dor em ninguém. E só para finalizar, que é um vídeo bem rapidinho aqui mesmo, ele não vai mudar algo que já foi planejado por ele, que já foi traçado por ele, que está nos planos dele, simplesmente para te agradar. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer, que agrada a nossa alma, muitas vezes não vai agradar ao Espírito, e muito menos ao Espírito Santo. Então, que nós possamos ter em todo o tempo sabedoria, discernimento, entendimento da palavra de Deus, e que nós venhamos buscar ter intimidade com Ele, para que nós possamos acessar a real vontade do coração de Deus, acessar os seus pensamentos, acessar a sua intimidade, porque Ele se revela a nós. A partir do momento que nós tiramos um período de jejum, oração e entrega verdadeira e genuína a Cristo, Ele se revela a nós e Ele mostra qual é a vontade dEle para a gente. E cabe a nós buscarmos, matarmos a nossa carne para que se cumpra a vontade dEle. Amém? É isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês possam buscar ter mais intimidade e que o Senhor venha abençoar a semana de cada um e que nós venhamos buscar em todo o tempo fazer unicamente, exclusivamente a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.